Na sala certa? Olá, boa Ei, tarde. Marcos. Boa tarde. Só para confirmar, é na sala de gestão de carreira nas organizações, né? É a sala 24, né? Que o Sala professor, 24. moderador é a professora Elza. Isso mesmo. Então, estamos certos. Obrigada. Já até coloquei aqui os nomes aqui, depois a gente pode colocar os nomes aqui das apresentações, para poder confirmar a presença, né? Isso, exatamente. Eu estava falando com o microfone mutado. Vou colocar o meu nome aqui. Zani Chaves. Talvez seja melhor colocar só quando a professora Elza entrar, porque ela não vai conseguir ver, né? Ou é assim Ah, depois? ela não consegue ver depois, não? Não, porque ela vai ter entrado. Ela Ah, só vê tá. a mensagem a partir do momento que ela entrou. Ah, então beleza. Deixa, depois eu coloco de novo. Uhum. Vou até copiar lá do outro, então. Eu tinha printado aqui, mas dá para printar. Eu tinha printado a tela com os quatro artigos, né? Na verdade. Você vai assistir ou você vai apresentar? Vou apresentar junto com a professora Elza e com o professor Leonardo um artigo nosso. Qual que é o seu? A Sete gente nove trouxe cinco. isso. Ah, é o primeiro, então. Isso, se É, for. recurso, Eu não sei se a re- agenda bate com essa ordem que está ali, se bater sim. eu acho que bate. Ó, recurso para lidar com transições de carreira causado por avanço tecnológico. Uma análise multivariada de docentes do ensino superior. É essa? Uhum. Ah, tá. Só não tem o nome dos autores lá no, lá na página, não tem o nome dos autores, só vejo o nome dos artigos. E assim, a sequência, mas o nome dos autores não vi. É porque como abre o PDF, né? Só que o PDF ele é sem autoria, né? Então não dá para ver mesmo. Assim, então não tem, né? Então tem que esperar os autores. Mas tá bom, tá quase na hora aí, então. Deixa eu só conferir o meu aqui, ó, Marcos.
Olá, Marcos. Boa tarde, professor Leonardo, tudo bom? Como é você, rapaz? Bom te ver, meu cara. Bom Ah, te ver. bom ver o senhor também. A gente se fala muito pelo Zap Zap. É bom te ver. Sim, Como é que você tá, meu amigo? Como é que vai as tô coisas? bem, tô quase, tô assim, perto das férias, tenho menos de um mês de aula. Ainda tem um mês de aula, tá precisando de férias. Todo mundo. Outubro fez um estrago. Ah, sim, que teve o Enampad, teve um monte de coisa, Um e monte de coisa, né? E foi muito movimentado. sim, Ainda temos uns minutinhos. Ainda tem uns é, minutinhos. Eu já estou aqui na PUC porque eu dou aula hoje à noite, então não sim. tem como, né? Então já vou direto. Eu fiz uma disciplina na PUC, que é do Rio Grande do Sul, agora É um prédio muito interessante. sim, um prédio enorme, bem bonito, porque tem uma parceria com o PPG da URGS, aí os alunos de um PPG e do outro, né, podem fazer as disciplinas do outro gratuitamente, tipo, o pessoal da PUC na URGS, o pessoal da URGS na PUC. Aí abri uma disciplina de análise avançada de dados quantitativos, Ah, como se que eu gosto, aproveitou, né? Tá foi, certo, é claro. Não podia ficar diferente, não. Tem que fazer. A PUC do dia daí é muito conhecida, muito conhecida mesmo. a disciplina é muito boa, muito bem ministrada. É muito bom, Marcos. Ó, a professora Elza já entrou também. Boa tarde, Boa tarde. Boa tudo bem? tarde, professora. Tô a postos aqui, Roseli. Tá mutado, Roseli. Oi, Oi. Tá mutado novamente. Permanece mutado. agora tá com som. Sim, agora tá com som. Tem que esperar a Elza, né? Não sei com que. Você que vai direcionar? Como que vai ser? Eu vou direcionar, mas faltam autores, né? A Natália está entrando, ela falou aqui comigo. Ah, tá. A Carla é autora? Ah, Guilherme, você é autor também? Porque aqui para mim aparecem os artigos, mas não os Sim, autores. eu sou eu, autora. sou- Ah, então tá eu também bom. Boa eu vou tarde. ajudar e você. Boa tarde. E você é autora, eu sou autora também, tá, Elza? Ah, tá bom. Todo mundo aqui é autor, ajudante, tudo, né? E aí, Emerson, Quase tudo. tudo bem? Vou tirar Ô, uma foto com você. Marcos, você quer que eu compartilhe a apresentação? Marcos. Pode ser, professora, eu tava falando mutado. Aqui está todo mundo ainda meio atrapalhado, mas a gente já vai começar. Tudo bem, Emerson, Guilherme?
Gostoso ver vocês aqui. Tudo bem, professora Elza? Boa tarde, professor Leonardo, Boa tarde, Guilherme. Roseli. Eu acho que eu Boa tarde. conheço esse lugar que você está. Eu tenho uma desconfiança que eu acho que eu conheço esse lugar. É, Uma leve desconfiança. a única coisa que não rolam nessas rampas são as cabeças. O resto rola tudo aqui, professor. Eu acho que você está mal informado. Eu acho. Bom, eu acho que a Histórico. Natália chegou também. Então, nós podemos começar, né? Eu vou começar a moderação, então, dessa sessão, que vai das 18 às 19h30. Boa tarde a todos. Eu vou começar, então, apresentando o artigo de minha autoria, do Marcos e do professor Leonardo, né? Eu estou seguindo a ordem que foi colocada pelo SEMEAD, né? E aí caímos na frente aqui. Nós três combinamos de cada um apresentar um pedacinho, tá? Então eu vou compartilhar, depois eles continuam. E vamos lá ver se dá certo. Todo mundo vê a apresentação? Sim, Sim, eu vejo. Sim. Ela anda Tudo aí para certo. vocês também? Anda, Anda? anda. Então tá bom. É isso. Só não pode fugir. Né? Bom, então esse artigo ele é fruto de um projeto que foi feito com financiamento da FAPESP, né? Então é um projeto mais amplo que lida com a transição de carreira de professores do ensino superior, só que é uma transição particular que é transição causada pelos avanços tecnológicos. E daí dessa pesquisa alguns artigos estão sendo construídos, né? E esse aqui é um artigo sobre recursos para lidar com esse tipo de transição. Bom, então, assim, a gente sabe, né, é lugar comum que a Covid impulsionou as transformações tecnológicas, né, em todas as áreas. Na área docente, essa transformação foi bastante alta, né? Nós tivemos desafios técnicos, desafios psicológicos, né, desafios de relacionamento. Então, foi uma transição bem forte para os professores, universitários, né? Transição que ela, ao mesmo tempo, otimiza processos educacionais, mas proporciona dificuldades também, né? E assim, a gente, ó, nesse texto aqui de 2024, a gente vê que persistem incertezas, né, sobre os impactos tecnológicos na nossa carreira. E assim, o que é importante, normalmente quando pensa em transição de carreira, a gente pensa em transição como troca de emprego ou troca de profissão. Só que a tipologia de transições, ela envolve outros tipos de transição, que mesmo sem você trocar de emprego ou de profissão, você pode sofrer transições e uma delas, pode acontecer quando existe mudança de tecnologia, né? E assim, cada um de nós acionou os próprios recursos, né, para lidar com a transição, mas a literatura ela coloca recursos específicos que a gente vai mostrar aqui, né, que ajudou, a gente a fazer a investigação. Então, o objetivo é investigar a disposição de recursos para lidar com transições provocadas por avanços tecnológicos na carreira de docentes do ensino superior brasileiro com ênfase na comparação da disposição de recursos em diferentes faixas etárias. Então, essa foi a nossa primeira decisão, né, de escolher essa parte, teórica dos recursos e de fazer uma análise focada na divisão de faixa etária. E aí, assim, ó, como referencial teórico, né? Esse sistema modelo 4S aqui, ele ajuda a gente a entender bastante dessas transições, né? Porque ele divide em quatro partes aqui os recursos, né? Então, é 4S porque aqui pessoa vira self e estratégia vira strategy, né? Então, aqui na situação, a gente pode pensar
em várias possibilidades. Se a transição é permanente, se ela pode ser revertida, a magnitude da transição, se ela atinge outras pessoas também, né? Se foi uma transição coletiva ou individual, então tem diversas características. O suporte que a pessoa tem pode ser o suporte financeiro, mas também o suporte emocional, né? Então faz diferença se a pessoa tem apoio da família, se ela tem uma comunidade, se ela tem um psicólogo, né? E tem as características da pessoa também. Então, tem pessoas que são mais otimistas, outras mais pessimistas, né? E fora os recursos psicológicos para enfrentamento dessas situações, né? E as estratégias, que não são só estratégias financeiras também, mas são estratégias de network, né, e outras. Então, é esse sistema 4S que deu suporte aqui para a gente fazer o trabalho, né? E é importante considerar que esse sistema, ele prevê que a transição, ela sempre tem ganhos e perdas, né? Pensando em contabilidade, ela tem ativos e passivos. Por melhor que ela seja, a gente sempre perde alguma coisa, né? Quando faz uma transição. E as transições, elas podem acontecer de forma antecipada, ou seja, eu esperava que haveria um evento, formas não antecipadas, eu não esperava que acontecesse, né? Tipo Covid, né? E o que é interessante aqui é a gente pensar em não eventos, né? Em situações em que a gente espera que algo aconteça e não acontece e nos coloca em transição também. Por exemplo, um emprego que você achava que ia dar certo, uma promoção, né? Isso também coloca a gente em transição. E aí o que a gente vê, assim, que ao longo dos anos, né? Se você pegar a literatura já bem antiga, lá dos anos 60, vai falar que as transições elas só aumentam, né? E aí hoje em dia a gente percebe que a gente vive em transição, né? O tempo todo a gente está mudando alguma coisa na nossa carreira, né? E a tecnologia, ela hoje em dia tem provocado transições constantes por conta da adaptação que a gente tem que ter o tempo todo. Bom, e aí, assim, essas mudanças tecnológicas, elas podem ser uma oportunidade, mas pode significar vulnerabilidades também, né? Porque nem todos conseguem se adaptar da mesma forma a esse tipo de mudança. E aí eu vou passar a palavra para o Marcos, que foi o responsável pela parte metodológica do trabalho. Boa tarde. A nossa pesquisa ela tem caráter descritivo e abordagem quantitativa. O público-alvo foram docentes de universidades públicas brasileiras, né, abrangendo as 5 macro-regiões. A gente fez esse esforço, né, algumas regiões geram um pouco mais de dificuldade de acessar, mas a gente fez esse esforço de acessar todas as regiões. A figura 2 ela traz essas etapas, que é a revisão de literatura, a identificação da lacuna de pesquisa, o delineamento do objetivo. A gente teve uma etapa de desenvolvimento e validação do instrumento de pesquisa, para então iniciar a coleta, a análise estatística dos dados, a discussão dos resultados e a proposição de pesquisas futuras por fim. Pode passar, professor. Pronto. Os convites eles foram enviados por e-mail para os docentes, também para as coordenações de cursos, de universidades públicas federais, acessar todos os sites dessas universidades, e então a gente vai pegando os e-mails tanto dos professores quanto das coordenações e enviando o convite. Entre dezembro de 24 e março de 25, enviamos 5.676 convites e tivemos uma quantidade legal de respostas, 429 respostas completas até abril de 2025. A técnica estatística que a gente empregou foi a análise multivariada da variância, que é a MANOVA, que nos permitiria, né, comparar os grupos, que são os grupos de faixa etária docente, por tipo de recurso disponível para lidar com as transições de carreira. Na figura, a gente tem os testes, né, o MDBox, o Pilates 3 é a forma de extração, a gente tem tanto a MANOVA, que é a geral, o resultado geral, quanto as ANOVAs subsequentes, né, e o tamanho de efeito, que permite trazer uma inferência mais prática para o resultado. Ali são os grupos que a gente nomeou de A, B, C e D. O grupo A são docentes de até 39 anos, 59 respondentes. O grupo B
Docentes de 40 a 49 anos, 156 respondentes. O grupo C, 50 a 59 anos, 127 respondentes. E o último grupo, docentes com 60 anos ou mais, 87 respondentes, totalizando os 429. Bom, aqui são os resultados, né? Primeiro, para a situação, a Manova ela evidenciou diferenças estatisticamente significativas entre as faixas etárias, indicando que os recursos de situação eles são diferentes em níveis, né? De disposição entre as faixas etárias de docentes, né? Os jovens, eles viveram, a posterior a gente viu com as comparações do Ed Collin, que os jovens, eles viveram transições em grupo, em maior nível do que os docentes de maior faixa etária, que tiveram transições mais isoladas, e os docentes com 60 anos ou mais tiveram mais tempo para incorporar as mudanças, o que pode ser, inclusive, um reflexo dessas transições cada vez mais rápidas, né? Que acaba gerando menos tempo para essa incorporação. Em suporte, a manova, no geral, ela não foi significativa, mas nas anovas subsequentes foi observado que grupos de maior faixa etária informaram ter maior valorização da instituição, da universidade, né, e maior apoio nesse sentido, e também eles perceberam maior reconhecimento no círculo social, e essa valorização, esse apoio, esse reconhecimento, ele foi se perdendo, ele foi diminuindo, né, em termos de percepção dos docentes quando eram docentes de faixas etárias mais jovens. Nos recursos de pessoa, houveram diferenças estatisticamente significativas. Os grupos que são os com menos de 39 anos e mais de 60 anos, né, dois grupos bem opostos, né, eles apresentaram maior facilidade de adaptação e otimismo diante da transição. O grupo de 60 anos ou mais achou a transição mais previsível e passou por esse momento que a vida estava mais tranquila. Os grupos intermediários, eles tiveram menos entusiasmo diante da transição e mais dificuldade de adaptação. E o grupo de docentes com 39 anos ou menos, né, eles tinham mais clareza sobre os motivos de por que aquela transição estava ocorrendo naquele momento. Os grupos de menor faixa etária, em especial os grupos com 39 anos ou menos, eles se conformaram em maior nível com as mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos, né? O que pode estar associado com essa clareza, né? Que eles tinham das razões de por que isso estava ocorrendo. Enquanto na estratégia, a manobra ela não foi significativa, né? Mas a gente teve alguns resultados significativos. O grupo de 60 anos ou mais, eles tiveram mais proatividade por vontade própria, né? Eles adaptaram suas formas de trabalho diante dos avanços tecnológicos, né? Enquanto os grupos A e B, com menos de 39 anos e até 49 anos, né? Ou seja, até 49, né? Eles buscaram atividades para lidar com o estresse diante da mudança em maior frequência, em maior nível do que os outros grupos. Bom, né? É interessante que o sistema 4S ele se evidenciou aplicável e útil ao contexto dos docentes, né? Diante dessa questão dos avanços tecnológicos, né? E a idade, o estágio de carreira e o contexto, eles vão influenciando esses recursos percebidos. Isso é parte dos achados que a literatura já tem, que conversa com a nossa pesquisa, né? Em suma, os docentes mais jovens, eles acabaram vivenciando essa transição em momentos mais turbulentos da vida, o que pode ser um reflexo dessas transições cada vez mais aceleradas, mais recorrentes, mais difíceis de prever, né? E enquanto os docentes de maior faixa etária, né, passaram pela transição, né, de forma mais previsível, mais amparada, em momentos mais calmos, né, como a gente já passou, né? E é importante dizer que essa maturidade, né, que a gente acaba tratando sobre isso, mesmo que indiretamente, né, ela não é só um pré-requisito, mas também é um resultado dessas transições, porque a transição ela traz essa maturidade para o profissional, para o docente, né? As mudanças de carreira são, ao mesmo tempo, causa e consequência do crescimento pessoal e profissional. E agora a gente passa a palavra ao professor Leonardo, né, que vai finalizar e fazer as considerações dele. Primeiro, boa tarde para todos, né? A primeira consideração é que houve um desequilíbrio, que é uma consideração mais ou menos obrigatória, né? Seria muito impactante se assim não fosse, né? Um desequilíbrio na percepção de recursos entre os grupos, né? As diferentes faixas etárias lidaram com as mudanças tecnológicas de jeito diferentes. Qual é a grande surpresa? Né? O dado mais significativo da pesquisa, as duas pontas. Né? Quando nós iniciamos, não tínhamos a ideia bem disso claramente. Né? Pensamos que estávamos lidando com situações mais ou menos comuns. Né?
Os jovens lidaram melhor com a transição, até 39 anos, como era esperado, e os de 60, por outras razões, também mais de 60, também viveram melhor. Onde é que a situação foi mais complexa? Entre os de 40 a 59 anos, como o Marcos já apontou, né? Nessa fase, há uma mudança há várias turbulências de vida, casamento e maior pressão de gastos, e isso tudo provocou mais tensão nessa transição, né? De algum modo, fica uma dúvida sobre isso, né? Por que que os docentes, nessa idade, uma das respostas estava também na teoria de carreira, porque eles estão, de alguma forma, vivenciando com mais intensidade todos os problemas da meia carreira. Talvez, numa próxima pesquisa, se possa dividir esse grupo, né? Os resultados também podem subsidiar políticas públicas, né, e programas institucionais, né? Eles fazem uma ampliação do sistema de 4S para o contexto docente e tecnológico, né? Essa abordagem é quantitativa e multivariada, né? De alguma forma, o que mais me interessaria comentar com vocês são pesquisas futuras, né? Eu acho que, de alguma forma, a, a pesquisa sinalizou alguns parâmetros, né? Ah, a- o conceito de tecnologia vai impor mudanças no modo de ensinar, né? E vai impor uma situação, quase que uma divisão, né, entre aqueles que ainda vão olhar para o ensino como uma espécie de construção de conhecimento do mundo das ideias e aqueles que vão olhar para o ensino na forma da prática do mundo real. Fica um aviso, né, de que em vários países do mundo, não é só na China, mas na China principalmente, né, principalmente em países asiáticos, já temos robôs humanoides auxiliando o professor em sala de aula, né? Então, quando você olha para essa situação, você começa a perceber que talvez a convivência com a tecnologia será muito mais acirrada e muito mais constante do que essa pesquisa está apontando, e talvez necessidade de novas pesquisas para compreender melhor. Obrigada, obrigada a todos, né, por terem ouvido o nosso trabalho. Deixar claro que o professor Joel Dutra também é coautor do trabalho, mas não pôde estar aqui. E agora a gente passa para o próximo artigo, que é Gestão de Carreira nas Empresas Melhor Avaliadas pela revista Você S.A., uma análise das práticas organizacionais e das percepções dos empregados. Tá vendo, pessoal? Você viu a apresentação? Dá para ver, só não está maximizado. Você tá- Ah, tá. Eu vou ver aqui. Melhor assim, porque aí eu consigo ver vocês, né? Não, tudo Pode bem, ser se assim? quiser seguir assim, fica à vontade. Pode ser. Tá bom. Então, o artigo é gestão de carreira, né? Como já foi dito, nas empresas melhor avaliado pela revista Você S.A., uma análise das práticas organizacionais e das percepções dos empregados. Os autores sou eu, né? Chaves Fazeli e Luiz Cláudio de Lima, da FUMEC, Universidade FUMEC aqui de Belo Horizonte. Bem, eu acho que eu vou ter que tirar um pouquinho aqui, que eu não consegui enxergar. Aqui. Aqui a gente começa a falar um pouquinho de gestão de carreira, né? Então, assim, tudo que envolve carreira, não transição de carreira, como foi dito no último artigo, né? Mas aqui a gente fala mais dos conceitos de gestão de carreira, o foco nas práticas de gestão de carreira, na gestão de carreira. Então, aqui a gente fala que a gestão de carreira eficaz exige que as empresas conheçam os objetivos atuais e futuro, né, dos empregados, para saber qual o suporte que eles vão necessitar, né, as suas preferências. Não basta replicar modelos prontos, é necessário conhecer, né, a realidade de cada organização, e a transparência, né, nos critérios e planos de carreira bem definidos estimula o protagonismo dos empregados, né, que hoje o plano de carreira está mais voltado para o protagonismo dos empregados do que para a própria empresa em si. Aspectos como crescimento, reconhecimento e apoio no ambiente de trabalho contribuem para que a empresa seja vista como um bom lugar para se trabalhar, que esse é o contexto, né,
da gestão de carreira nas melhores empresas para se trabalhar, e a análise dessa pesquisa, ela concentra-se nas principais subcategorias de gestão de carreira, que representam os instrumentos organizacionais responsáveis por estruturar e sustentar o desenvolvimento profissional. Então, nosso foco aqui é conhecer essas políticas, essas práticas organizacionais, né, de gestão de carreira e as percepções dos empregados, né? Problema de pesquisa objetivo. As melhores empresas para se trabalhar, eleitas pela revista Você S.A. de 2019, possuem políticas e práticas de gestão de carreira que atendem aos seus empregados? E o objetivo é analisar se as empresas melhor avaliadas pela revista possuem políticas e práticas de gestão de carreira que atendem aos seus empregados. Bem, para a gente entender um pouquinho da gestão de carreira, né? A gestão de carreira é uma das atividades da gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela tem dois viés, né? Posso dizer assim, é a parte mais estratégica, né? E a parte mais operacional, mais administrativa. Então, a gestão de carreira, ela está mais nessa parte aí da gestão estratégica, junto com avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. E já a parte mais operacional, mais administrativa, é folha de pagamento, controle de férias, controle de jornada de trabalho, mas essa parte administrativa, que as duas fazem aí a gestão de pessoas, né? Apenas uma área. Né? Dentro da gestão de pessoas, até para a gente conhecer as políticas, né, as práticas da área, a gente tem que conhecer um pouquinho do que seria assim, carreira, gestão de carreira. Então, dentro da carreira, nós temos os estágios, né? O início, o meio e fim. O início, quando o profissional está chegando no mercado de trabalho, né? Quando ele precisa ali de toda uma socialização, de acompanhamento, para que ele esteja desenvolvendo e possa ter oportunidade dentro da organização. O meio, fim, né, da carreira, enfim, mais chegando para a aposentadoria, preparando aí para poder sair do mercado de trabalho. E aí, no meio, pode ter as transições de carreira, né, aí já outros objetivos. Mas o foco sempre é no desenvolvimento dos profissionais para aproveitar as oportunidades internas. Eu coloquei carreira tradicional e estratégica, por quê? Para a gente fazer as políticas e as práticas, a gente tem que saber o que seria essa carreira tradicional e estratégica. A carreira tradicional, ela é focada mais nos cargos, na hierarquia, na descrição das atividades, naquela parte mais operacional, onde os funcionários eles ascendem na carreira através ali daquela hierarquia ali de forma vertical e baseada na descrição da atividade, e de forma linear. Já a estratégia, mais multidirecional, o funcionário ele pode desenvolver em várias áreas dentro da empresa, né, de forma horizontal, vertical, de forma mais flexível, né? E essa questão do empregado, do empregador, o empregada, né? Como que a carreira passou a ser uma responsabilidade do empregado, então a importância dele estar sempre se desenvolvendo para manter a sua empregabilidade e o empregador mantendo, né, sempre de forma transparente as políticas, né, internas, como que o funcionário ele pode ascender dentro da organização, quais que são as trajetórias existentes, né, como até o próprio Dutra fala, né, a questão das trajetórias dentro da organização, que ele pode estar ascendendo, e ele pode ascender de forma que ele adquire novos conhecimentos, né, de níveis de complexidade diferente, ele pode estar aí sendo promovido e passando por outras atividades dentro da empresa. Então, dentro das informações que nós tiramos dentro da revista, né, dados secundários, nós temos o que foi mais comentado pelos empregados, pelas empresas, foram plano de carreira, é uma das subcategorias, que é instrumento que orienta o desenvolvimento do empregado na organização, definindo competências, metas e oportunidades de crescimento. O objetivo é alinhar expectativas individuais com estratégias organizacionais, promovendo clareza e engajamento, e a base para planejamento do desenvolvimento profissional para as demais subcategorias. Lembrando que o plano de carreira, né, é uma responsabilidade aí do empregado, com apoio aí do RH e dos gestores diretos. Nós temos outra subcategoria, né, que foi também comentado pelos empregados e empregadores, a promoção, né? Então, é uma movimentação vertical do empregado, associada ao reconhecimento de mérito e aumento de responsabilidade, né? Recompensar desempenho, potencial, fortalecendo motivação e retenção de talentos, e demonstra a valorização interna e estímulo ao protagonismo da carreira. Sucessão, outra subcategoria, é um processo estruturado para identificar e preparar profissionais para cargos estratégicos, garantir continuidade organizacional e preparar líderes, e envolve identificação de sucessores, desenvolvimento de competência e planos de substituição. E os dois últimos subcategorias, nós temos a transferência,
que é a movimentação do empregado entre áreas, funções ou localidades. O objetivo é promover o aprendizado, a adaptação e a visão sistêmica da empresa, incentiva a mobilidade e o desenvolvimento de novas competências, reforçando a carreira multidirecional. E o último, nós temos o treinamento e desenvolvimento, que é o processo contínuo de capacitação técnico-comportamental, que fortalece as competências para futuras promoções ou transferências e sustenta todas as outras subcategorias ao desenvolver o capital humano e ampliar a empregabilidade. A metodologia utilizada no artigo é uma abordagem qualitativa, descritiva, utiliza dados secundários, né? A amostra foi composta por 50 empresas. Durante a análise foram identificadas 5 subcategorias principais dentro, né, da dimensão carreira: plano de carreira, treinamento e desenvolvimento, promoção, sucessão e transferência. A técnica utilizada foi a análise de conteúdo. O contexto da pesquisa, análise das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, tirado da revista Você S.A. O foco foi nas 50 empresas melhor avaliadas em políticas e práticas de gestão de carreira. A avaliação foi baseada em 12 categorias de recurso humano, com dados de entrevistas, questionários e informações divulgadas pelas empresas. Eu trabalhei apenas uma, né, que é a carreira, e a subcategoria, plano de carreira. As empresas oferecem treinamento, mentorias e capacitação para... Isso aqui já é a análise, né? A fala dos empregados, né? Empregadores. Que as empresas, em relação a essa subcategoria plano de carreira, que as empresas elas oferecem treinamentos, mentorias e capacitação para desenvolvimento profissional. Os empregados eles têm percepções divergentes, alguns conhecem essa iniciativa e outros desconhecem. Indica falhas na comunicação interna. Existe dúvida sobre critérios de participação e conexão entre ações e conhecimento profissional. Contexto atual, trabalho livre e remoto exige autonomia, autogestão e adaptação. As organizações devem promover ambientes favoráveis ao desenvolvimento com flexibilidade, atenção ao bem-estar e comunicação interna clara e equidade no acesso são essenciais para o protagonismo dos empregados. Em relação à promoção, né, são as falas dos empregados, empregadores aí que foram mais faladas. Aí eu trouxe algumas, né? Empresas destacam práticas diversas, divulgações de promoções, eventos, trajetórias até a diretoria, né? Empregados criticam critérios e avaliações para promoções, né? Alguns não concordam. As vagas internas divulgadas, feedbacks de desempenho ajudam no crescimento. A meritocracia é mencionada, mas pouco percebida pelos empregados. Importância de comunicação efetiva e cumprimento das promessas de promoção. Promoções devem constar no planejamento anual e ser transparentes. Sobre a sucessão, eles falaram que as empresas mapeiam potenciais sucessores e oferecem capacitação. Poucos comentários dos empregados sobre o tema. Literatura confirma a importância do processo, mapeamento, treinamento e acompanhamento. Reuniões semestrais para eleger sucessores e desenvolvimento das competências necessárias. Então, eles falaram que existe isso nas empresas, que existem essas reuniões, e a importância de alinhar expectativas de empregados com objetivos organizacionais para evitar desmotivação. Já sobre a transferência, eles falaram que as práticas incluem oportunidades internas, mudança entre áreas e trabalho no exterior, e isso é a percepção dos empregados, né? Alguns empregados estão insatisfeitos com o tempo mínimo em cargos para transferência, 1 ano. Transferências contribuem para o crescimento e desenvolvimento cultural e profissional. Poucos relatos empresariais empregados mencionam poucas vezes. E sobre o treinamento e desenvolvimento, eles falam que a empresa oferece variados treinamentos para desenvolvimento, que os empregados reconhecem a oferta, mas não foi detalhado o alinhamento com competências organizacionais e necessidade de alinhamento em teoria e prática para preparar sucessores, promoções e transferências. A síntese dos resultados, dessas 5 subcategorias, né, que foram os mais comentados foram plano de carreira, treinamento e desenvolvimento. Promoção, transferência e sucessão têm menos informações, mas são relevantes para o protagonismo do empregado. Existe uma ausência de plano formal, mas presença de práticas que valorizam o protagonismo e desenvolvimento. E uma conclusão parcial é as práticas atuais estão alinhadas aos novos modelos de carreira. Os novos modelos de carreira, e nós temos os conceitos de carreira proteana, carreira sem fronteiras, né? Que a gente saiu do modelo tradicional focado aí nos cargos.
As práticas atuais estão alinhadas aos novos modelos de carreira que valorizam o protagonismo e o crescimento individual. Empresas promovem a oportunidade de crescimento sem seguir modelos formais tradicionais. E aí chegamos às considerações finais, as limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros. As empresas possuem ações de gestão de carreira, mas em sua maioria sem planos formalizados. Planos de carreira e treinamento e desenvolvimento foram as subcategorias mais mencionadas por empresas e empregados, que dá a entender que é o que elas mais conhecem como políticas, né? Ainda há falta de clareza e divulgação sobre os critérios de crescimento e mobilidade interna. Como se dá esse crescimento nessas trajetórias internas e dentro das organizações? Então, existe falta de clareza. As subcategorias como promoção, sucessão e transferência foram pouco comentadas, indicando desconhecimento dessas trajetórias como subcategoria de carreira. Os empregados ainda esperam que a empresa conduza o plano de carreira, mas hoje é essencial o protagonismo do empregado, né? Porque seria muito mais fácil ter uma trajetória pronta, né? Que eu simplesmente pudesse ir desde o início no entrar no mercado de trabalho até a aposentadoria. Mas não é assim que acontece, né? Hoje tem muito mais o protagonismo do empregado com as oportunidades que a empresa oferece, né? Por isso que a importância dos funcionários está aí, autodesenvolvimento e a questão da empregabilidade também, está preparado para a empregabilidade. Os empregados ainda esperam que a empresa conduza, né? Há necessidade de alinhar práticas de carreira, estratégia organizacional e torná-la acessíveis a todos. O estudo contribui para refletir sobre as práticas atuais e propõe ações mais claras, estruturadas e compartilhadas entre empresas e empregados. E aí, sobre a limitação, sugestão incluir métodos quantitativos para resultados mais robustos, dados restritos ao ranking das melhores empresas para trabalhar, né? O trabalho foi feito apenas baseado nesse ranking, uso de dados secundários fornecidos pelas próprias empresas, com risco de viés, pesquisa limitada à revista Você S.A., sem comparação com outras fontes, como revista Época GPTW, e futuras pesquisas podem ampliar a base de dados e fontes para maior profundidade e confiabilidade. E aí as referências bibliográficas. Muito obrigada. Obrigada, Roseli. Então, agora nós vamos para o terceiro artigo, né? A importância da relação entre os valores de trabalho e tipos de carreira. Então, vou chamar a Natália, né? Eu e o professor Leonardo também somos coautores, mas como é da dissertação dela esse trabalho, ela vai apresentar por ela mesma. Mas estamos aqui, Natália, com você. Estão vendo minha tela, né? Sim. Bom, qual que é o cenário dado, né, aqui do que eu quis propor como artigo, né? O primeiro, o ambiente de trabalho que é complexo, né? A gente tem muitos avanços na tecnologia e super rápidos, né? Eles estão afetando as estruturas organizacionais já hoje, daqui para frente vão afetar cada vez mais, né? Isso também vem mudando um pouco da forma como as pessoas e as empresas gerenciam as suas carreiras, né? Com esse contexto, né, que eu encontrei também na literatura, né, que se torna cada vez mais a gente adotar abordagens diferenciadas para a gestão de carreira, né, até para minimizar impactos, né, perda de dinheiro mesmo por uma decisão errada, tanto da pessoa quanto da empresa. E aí, já desde de 1996, né, eu achei essa referência do Brousseau, que ele fala que a compreensão da necessidade da empresa e a expectativa dos colaboradores é essencial, né? Então, justamente encontrar qual que é esse elo entre o que a empresa precisa e o que o colaborador deseja. Com isso, surgiu a pergunta de pesquisa, né, que como essa relação entre as carreiras que a gente encontra na literatura e os valores de trabalho, ele pode ajudar as empresas a compreenderem um pouco mais as mudanças nas carreiras. O referencial teórico foi escrito com um bloco dedicado às carreiras, né? Então, para definir o que é carreira e as carreiras que foram encontradas na literatura. São encontradas muitas, né? Muitos tipos de carreira, mas o foco principal do artigo foi na carreira organizacional Proteano e Sem Fronteiras, né? Uma das conclusões também que se chegou no referencial teórico é que a maioria das outras carreiras que se encontra na literatura, elas acabam se derivando dessas três principais carreiras, né? Ou são muito parecidas com elas. E um outro bloco dedicado a valores de trabalho,
que pretende aterrissar o leitor no que é um valor básico, o que é um valor de trabalho, e também trazer um pouco sobre trabalhos que já fizeram a correlação entre as carreiras e os valores de trabalho. Com relação aos procedimentos metodológicos, é uma pesquisa quantitativa, descritiva, não probabilística, e foi usado uma survey para fazer a coleta de dados. Como modelo conceitual, né, a variável independente foram os valores de trabalho e a dependente os tipos de carreira, né, o nível de significância adotado para as correlações foi de 0,05. E também aqui, como a gente está falando de um estudo de pessoas, né, e não de ciências exatas, resultados de correlação próximos de 0,30 já foram considerados como satisfatórios para o estudo. O questionário ele foi organizado com 3 blocos específicos, sendo o primeiro bloco dedicado a uma análise demográfica dos participantes, o segundo a gente focou um pouco mais nos questionários de carreira, e no terceiro os valores de trabalho. Com relação à amostra geral, foram 823 participantes que responderam essa pesquisa, né? A coleta de dados foi feita em agosto do ano passado. Tem um equilíbrio com relação a gênero na amostra, mas o que a gente percebeu também é que tem uma questão da faixa de renda que não necessariamente ela é o recorte que a gente tem no Brasil com relação à renda, né? No panorama estatístico, né, foram 580 testes realizados, né, foram 500, de todos os participantes. Foi aplicado uma correção que chama Benjamin e Rochberg para a gente eliminar falsos positivos, né, da amostra, para não ter nenhum tipo de correlação que aparecia ser algo estatisticamente significativo que não era. E aí, na relação, né, entre os tipos de carreira e de valores de trabalho, também foram encontrados alguns outros trabalhos que fizeram esse mesmo exercício e eles colocam a relevância, né, de você relacionar esses 2 tipos de variável, né, para você justamente tentar encontrar quais são as características das carreiras por meio dos valores de trabalho. Nos resultados, o que que foi percebido, né? Então, para cada tipo de carreira foi relacionado com todos os valores de trabalho. O objetivo foi tentar encontrar se os valores de trabalho eles serviam para descrever as características que a gente encontrava na literatura, para cada um dos tipos de carreira. E o que a gente observou é que os valores de trabalho que tinham maior correlações com os tipos de carreira, eles serviam para refletir bem as características daquela carreira, como, por exemplo, na carreira organizacional, a estabilidade de emprego é uma das características mais marcantes dessa carreira, e justamente é o valor de trabalho que tem uma das maiores correlações aqui, uma correlação estatisticamente significativa. O mesmo foi feito para a carreira proteana, que ela é separada com 2 vertentes, né? Porque o próprio questionário validado que existe, né, pelos autores que ajudaram a desenvolver essa carreira, ele divide ela em 2 partes, e a gente conseguiu encontrar a mesma coisa, né? Que os valores de trabalho que obtinham as maiores correlações, eles também serviam para explicar melhor esse tipo de carreira. E, por fim, o mesmo exercício com a carreira sem fronteira. E o que foi bem interessante aqui é que também foi possível identificar algumas características, né, alguns valores de trabalho que servem para descrever as características das carreiras, que pode ser que, ao longo do tempo, essas carreiras estão mudando, né? O próprio passar do tempo vem moldando as características dessas carreiras. E uma outra coisa que também serve, né, para corroborar com essa análise, né, com esse achado, é que na própria literatura a gente encontra que a carreira sem fronteira, ela é o oposto da carreira organizacional, e a gente consegue ver isso também nos valores de trabalho. Os valores de trabalho que têm a maior e a menor correlação são exatamente opostos uns aos outros. E bom, como conclusão, né? Então, a gente conseguiu encontrar a correlação entre valores de trabalho e carreiras para os 3 tipos de carreira. Conseguimos encontrar, né, como também já estava na literatura, que existe uma oposição entre a carreira organizacional e a sem fronteiras, e também conseguimos identificar que
com a junção desses dois instrumentos também ajuda a gente a entender melhor como que está o rumo das carreiras ao longo do tempo, né? Como que elas estão se moldando e se recaracterizando. E aqui, por fim, né, respondendo a pergunta de pesquisa, essa associação ela ajuda a gente a contribuir o entendimento mais detalhado e com maior profundidade no que tange as preferências das pessoas com relação às suas carreiras, né? Os valores de trabalho, eles ajudam a gente a entender essas características, além também de ajudar a entender se com o passar do tempo essas mudanças que a gente tem no padrão da sociedade, né, na tecnológica, enfim, se novas características estão sendo associadas a essas carreiras, ou se as características que a gente já conhecia, se elas estão se tornando irrelevantes, né, se elas estão sendo redesenhadas e remoldadas, né. A partir desse entendimento, a gente também consegue alocar de forma mais assertiva as pessoas em projetos ou em posições, né, específicas para potencializar atingimento de resultados organizacionais. Aqui, esse aqui fazia parte da minha dissertação também, que foram os agradecimentos finais, né, do projeto, que é o meu filho, meus gatos, né, todo mundo, minha orientadora também, que me ajudou bastante a desenvolver esse trabalho. Obrigada. Ressaltando que o trabalho da Natália ganhou o prêmio de melhor dissertação, né, da turma dela. Então, foi um trabalho muito bem feito, Natália, parabéns. Obrigada. Bom, e chegou o nosso outro coautor aqui, né, que é o professor Fernando. Boa noite. Time Atrasei, mas completo já cheguei aqui. bem na hora. É, e agora nós vamos ao último trabalho, né? Que é Atrizes Premiadas, Personagens Limitadas, uma análise da carreira feminina no cinema entre 1950 e 2020. Então, boa noite a todos. Boa Compartilhamento. noite, Carla. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Assim, tá bom ou vocês Você na consegue maximizar? Se não conseguir, tudo bem, vamos. Não está em modo apresentação, né? Tá só É. em... eu vou tentar aqui, mas no que eu participei mais cedo eu não consegui, não sei porque tá É. dando. Mas se não der, não pode ir entrou. em Pode frente, tá? apertar F5, que é Tá? para maximizar. Tenta apertar F5 para ver se Para maximiza. mim já tá no modo apresentação, para vocês tá? Ah, Não, pronto. Ah, não, para nós não. isso é por causa do Compartilhar da tipo. janela só. Não? Isso. Então, peraí, deixa eu colocar Queria F5 compartilhar a tela, mas aí não sei se você quer, né? F5. Se compartilhar todas as telas, aí dá certo, porque aí vai ficar a tela Ah, que tá. Então, peraí. Vou da tentar. forma que tiver na sua tela vai ficar pra gente. Então, eu tenho que voltar aqui. Encerro, aperto o vermelhinho aí para encerrar o compartilhamento e aí começa de novo, né? E aí seleciona compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Aí eu vou agora ni. Aí aperta F5. Vou compartilhando. Eu não sei se vai dar certo. Vamos ver. Acho que não, né? Posso ir assim mesmo, né? Tá dando para vocês Vamos em verem frente. direitinho, né? Então, boa noite novamente. Eu estou aqui para apresentar o trabalho, né? Atrizes Premiadas, Personagens Limitadas, uma análise da carreira feminina no cinema entre 1950 e 2020. O trabalho é fruto de uma monografia de uma aluna de graduação, né, da Nicole, e aí as orientações foram da professora June Marise, Carla Veloso e Nayara Vieira. A questão da introdução, a gente colocou um pouquinho da questão sobre o cinema, que é tido hoje em dia, né, como instrumento de expressão cultural, social e histórica, né? Essa questão das atrizes premiadas, né? Então a gente tem aí toda uma, como se pode dizer assim, né, uma pompa, né, em cima dessa questão desse prêmio e de todos os outros prêmios da questão dos filmes, né? Quando a gente tem essas atrizes premiadas, filme premiado, né? Então tem todo um holofote em cima dessas questões. E aí o que a gente quis trazer aqui foi a questão da ocupação da mulher no cinema norte-americano. Então, vocês vão ver que a gente dividiu por categorias o trabalho nosso. A gente teve que reduzir
muito para colocar aqui no SEMEAD, né, por causa da questão da limitação do número de páginas, mas a nossa questão aqui, ela vai em torno do avanço social e profissional das mulheres a partir da evolução da narrativa na carreira em que elas estão inseridas. Então, os papéis sociais atribuídos às mulheres, tanto na sociedade quanto nas organizações. Então, o objetivo geral foi analisar as personagens femininas interpretadas pelas atrizes vencedoras do Oscar de melhor atriz entre 1950 e 2020, com foco na construção de estereotipos, representação da carreira e desafios enfrentados. Os específicos foram examinar as narrativas construídas em todas as personagens, né? Identificar representações de poder, liderança e autonomia feminina e avaliar como essas representações dialogam com a realidade das mulheres no mercado de trabalho. O referencial teórico no artigo do SEMEAD, né, ele está em um tópico só, por causa do espaço, mas as temáticas principais foram a história do cinema, o Oscar como reflexo da indústria cinematográfica, a visão da indústria sobre a mulher no cinema e a história do mercado de trabalho feminino. A pesquisa ela é do tipo documental e foi feita uma análise crítica do discurso, né, de Feyerabend, de 2001, então a gente utilizou com base nesse autor, e foram dois tipos de abordagem, né, a abordagem qualitativa, onde houve a interpretação das narrativas e representações femininas, a quantitativa, que foi a questão do levantamento nos sites, as classificações e a quantificação das obras. As ferramentas utilizadas foi o site oficial do Oscar, na categoria de melhor atriz, e a plataforma IMDb, que são a questão das notas de Metascore e avaliação do público, que vocês vão verificar que a gente teve que escolher um filme dentro de cada uma das décadas. Então, as características analisadas nos filmes, né, foi o papel das personagens femininas, com a participação em atividades profissionais ou restrição ao espaço doméstico, a representação dos estereotipos, então a gente verificou a existência de padrões de exclusão e machismo, os desafios enfrentados pelas personagens femininas e as formas de conquista ou privação de autonomia e autoridade. As narrativas de empoderamento foram a questão da presença de discursos e diálogos que desafiam normas sociais, superação de barreiras impostas pelo gênero e impacto dessas situações na construção das narrativas. E na evolução ao longo das décadas, nós verificamos a questão das mudanças na representação feminina ao longo do tempo e as diferenças entre as décadas analisadas. Então, aqui eu trouxe só um quadro para vocês entenderem melhor como que foi feita a inclusão ou a exclusão de cada filme, né? Então, trouxe aqui só o de 1950 a 1959, lembrando que foi um quadro desse para cada uma das décadas. Então, a gente verificou em cada um dos anos qual foi a atriz e o filme, né, que ela estava concorrendo aí a melhor atriz, e aí a gente pegou, então, a questão do IMDb, que é o Metascore, e a nota IMDb, né? Então, aqui, por exemplo, de 1950 a 1959, o que teve a maior nota foi Uma Rua Chamada Pecado. Então, esse foi o filme escolhido, né? E assim sucessivamente em cada uma das décadas a gente foi fazendo isso. E aí, um condensado aqui, então, ficou de 1952, né? Eu vou falar de cada um dos filmes aqui, mas só para vocês verem os filmes de cada uma das décadas, né? Então, o ano de cada um, o filme e a atriz de melhor, que concorreu à questão de melhor atriz. Então, nos resultados de discussão, o primeiro filme selecionado foi o do ano de 1951, né? Que era Uma Rua Chamada Pecado, e a atriz Blanche DuBois, né? Então, nesse filme, a carreira era uma professora e ela foi demitida durante o filme. Então, a representação dela no filme é uma mulher frágil, manipuladora, instável emocionalmente e vulnerável. E o estereotipo dela foi um retrato da mulher como dependente, ela foi tratada como uma mulher histérica e marcada pela decadência. E uma forte presença do machismo e dominação masculina, né? Então, a autonomia dela foi uma autonomia bem baixa. O próximo filme que era Mary Poppins, né? 1964. Então, a carreira dela, ela era uma babá.
a representação como mulher mágica, encantadora e carismática, sendo firme nas suas decisões. Ela era tida como uma mulher perfeita que assume o papel de cuidado. E na narrativa tem a presença do machismo nos personagens secundários, e a mãe das crianças vive um conflito entre o ativismo político e a submissão ao marido. Então, a autonomia ela está em avanço, mas ela é limitada à função doméstica. No próximo, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de 1977, então a atriz foi Anne Hall, é uma cantora, né, iniciante, e ela é uma mulher independente, mas ainda insegura, né, que está em busca da sua identidade. É uma mulher ingênua, guiada pelo homem, emocionalmente instável, e possuindo um papel aí secundário no filme. A narrativa é centrada no homem, retratando o conflito entre suas realizações pessoais e afetivas. E a questão da autonomia, ela é avançada, podendo tomar suas próprias decisões, evoluindo para uma mulher independente e focada na carreira. O próximo filme, né, A Filha do Mineiro Carvão, de 1980, de Loretta Lynn. Ela é uma cantora country, é uma mulher forte, trabalhadora, que enfrenta barreiras para se consolidar na indústria musical, é dependente emocionalmente do marido e aceita as agressões. Uma mulher que luta pela consolidação na carreira, enfrenta o peso das cobranças excessivas e esforça-se para equilibrar sua vida profissional com as responsabilidades de mãe e esposa. E a autonomia dela é grande, ela emerge como uma figura de liderança, tanto em sua carreira quanto como uma voz para outras mulheres. Em 1994, nós temos O Piano, que Ada Margaret, né, a dona do lar. Ela é uma mulher muda, complexa, ao mesmo tempo ela é forte, determinada e preza por viver em uma época em que as mulheres eram objetificadas. Ela é sexualizada para ter que usar o corpo para recuperar seu piano. E a narrativa, né, é uma mulher do século XIX que luta pela liberdade, busca autonomia e que se encontra a partir da arte, mesmo sofrendo a repressão masculina, e a autonomia dela é alta. O próximo filme, de 2006, é a Rainha Elizabeth II, né? Monarca, uma mulher tida como complexa, associada a traços de rigidez emocional e uma postura reservada, características que definem sua personagem pública. Ela é uma mulher que tem poder, mas ao mesmo tempo é fria e insensível. A pressão enfrentada pela rainha de adaptar a tradição monarca às demandas emocionais do público, após a morte da princesa Diana, né? E a autonomia dela é alta, mostrando o desafio de mulher no poder, a exigência de frieza e a perfeição para manter a autoridade e ser referência de uma nação. E, por último, nós temos o filme, né? La La Land, Cantando Estações, a atriz principal é Mia, é uma atriz iniciante, então a representação dela é uma mulher talentosa, ambiciosa e romântica e que passa por uma série de provocações, enquanto busca realizar seu sonho, né? É uma mulher sonhadora que precisa ainda do apoio masculino. É uma aspirante à atriz e um músico de jazz que se apaixonam enquanto perseguem seus sonhos, mas acabam seguindo caminhos separados em nome da realização pessoal. A autonomia é alta, a personagem não sofre violências físicas, humilhações e seu corpo também não é sexualizado, marcando assim um claro progresso em relação às décadas anteriores. Além disso, né, o trabalho principal, e não aqui o que a gente teve que condensar, o do SEMEAD, a gente faz alguns quadros comparativos, né, entre cada um desses filmes. E como o tempo aqui é curto, né, eu trouxe então a questão das considerações finais, que foi a análise do filme, as análises dos filmes, elas revelaram avanços na representação feminina, com personagens mais autônomas e complexas. No entanto, ainda persistem muitos estereotipos, né, a questão da fragilidade, da dependência emocional, do vínculo com o papel doméstico. E as narrativas, elas continuam refletindo desigualdades vividas por mulheres no mercado de trabalho, como a questão do machismo, a desvalorização e exclusão de cargos de liderança. E o estudo, ele traz que o cinema pode ser, sim, um reflexo da sociedade, um agente de formação cultural,
capaz de influenciar percepções sobre a questão do papel feminino. E a importância de ampliar o debate, considerando outras temáticas, outros olhares e outras metodologias, né? As referências bibliográficas utilizadas. Agradeço aí a todos pela atenção e para poder completar, eu queria colocar que, deixa eu descompartilhar aqui. Quando eu vim apresentar esse trabalho, né, eu falei com as meninas assim, ó, eu não sou muito própria para essa apresentação, mas assim, só para vocês entenderem que eu não estou aqui, né, defendendo essa questão feminina. Primeiro que eu não assisti nenhum desses filmes, para vocês terem ideia, né? Eu não sou de filme, e aí meu papel no trabalho foi mais, então, a questão da administração mesmo, ligada com a questão dos filmes. Então, a gente teve uma professora que foi a mentora, que é apaixonada por filmes, e outra que é mais a questão de lutadora pelos direitos das mulheres, então a gente acabou fazendo essa junção entre mulheres, né? Eu falei que tinha que ter também, talvez, um homem, né, no trabalho para tirar um pouco, talvez, essa questão desse viés. Mas agradeço a todos aí pela atenção e obrigada. Acho que não, Carla. Ia dar muita discussão, né, Elza? Acho que ia tirar algumas qualidades do trabalho, assim, a sensibilidade, sabe? Bom, então, olha, nós fomos precisos aqui nas apresentações, né? Estou orgulhosa. E agora a gente pode começar a conversar, exceto o professor Leonardo, que tem que dar aula agora às 7, certo? Eu espero mais uns 10 minutinhos. Ah, então ele gostou, vai ficar mais um pouquinho. Assim, ó, eu vou dar Meus uma alunos, palavra. eu espero eles entrarem. Vou dar uma palavrinha sobre cada uma das apresentações e daí eu já abro para todos, né? Então, o nosso próprio trabalho, aquele primeiro, né, dos recursos, ele foi bastante surpreendente, especialmente pelas pessoas com mais de 60 anos, né? Porque a gente tem falado muito de etarismo e, assim, as pessoas têm uma visão das pessoas mais velhas, né? Como resistentes à mudança, né? Pessoas que não lidam tão bem com a tecnologia, né? O artigo mostrou o contrário, assim, a pesquisa, né? Ela mostrou que foram as pessoas que lidaram melhor com a transição, que foram mais otimistas, né? Então, eu acho que esse é o ponto alto. Da Roseli, eu gosto muito dessa pesquisa, trabalhei nela durante quase 10 anos, né? E ela continua trazendo subsídios para a gente, né? E o que a gente vê, né, assim, pelo que eu entendi, Roseli, foi o texto da própria revista mesmo, né, que vocês analisaram, né? Então, e daí a gente vê a importância da gestão de carreira para as pessoas que trabalham em empresas, né? Então, a pesquisa ela mede vários quesitos, mas a carreira ela é muito forte, né? Então, é interessante assim a visão sobre plano de carreira, sobre promoção, né? E o trabalho da Natália, assim, eu sempre dei aula, né, sobre carreira organizacional, carreira proteana, carreira sem fronteiras, né? E a gente fala muito do contexto evoluindo e levando as pessoas para esse tipo de carreira, né? E o que o trabalho dela traz é esse olhar para as mudanças de valores também que foram acontecendo, né? Porque se a gente consegue correlacionar o tipo de carreira aos valores, isso significa uma mudança na visão das pessoas, uma vez que a gente supõe, né, que a carreira proteana e sem fronteiras são predominantes, né? Nem sempre. E o trabalho da Carla, assim, é bem, muito interessante, né? Porque, assim, a gente vê o cinema sendo influenciado e influenciando a sociedade ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que o cinema é um retrato da sociedade na época, né? Da época, ele reforça estereótipos, né? Ele reforça certos papéis, especialmente das mulheres. Eu fiquei encantada com os resultados, viu, Carla? Porque eu assisti a maior parte dos filmes, aí você vai associando assim, eu achei muito legal.
Então, parabéns a todos nós, né? Já que eu sou coautora de 2 artigos. E aí eu abro para vocês, né? Para os autores dos artigos ou para todo mundo aqui, que estamos entre amigos também, tem o Emerson, né? O Guilherme acho que saiu. Não, tá aqui. É o Guilherme, então podemos conversar. Para quem quiser falar, fica à vontade. Posso, professora? Pode. Maravilha, então. Professor Leonardo, professora Elza e demais professores, excelente participar daqui desse grupo, poder assisti-los. Adorei os trabalhos. Eu teria pouquíssimas observações a fazer, mas eu acho que elas são pertinentes. Vou começar com a Carla no finalzinho. Eu concordo plenamente com o que a professora falou, mas eu fico pensando o seguinte: me ocorreu enquanto você apresentava, por mais que não seja você a especialista em cinema desse grupo de autores, de autoras, talvez personagens de atrizes que tenham vencido o Oscar, mas não necessariamente naquele filme, poderia enriquecer ainda mais o escopo. Eu fico pensando em algumas personagens fortes, como por exemplo Meryl Streep, que foi a editora daquele filme. Fala de novo, Guilherme, porque assim, igual você falou, como eu não entendo. Não tem problema, mas eu só quero Mas dizer o eu tô falando assim, seguinte. porque eu posso até sugestão, né? Para elas poderem. Eu Como é acho que é que a eu acho que atriz? pegar atrizes que já foram vencedoras de Oscar, mas não necessariamente dos personagens dos filmes em que elas venceram Oscar, entendeu? Eu acho que isso seria uma coisa muito bacana. E o lado masculino, quando você estava apresentando os resultados, me fez lembrar um filme de 2 vencedores de Oscar, um masculino e um feminino, Anna Hathaway e Robert De Niro, em que ele faz o senhor estagiário, um personagem masculino que passa por uma fortíssima transição de carreira. Ele precisa se reempregar e ele vem com toda aquela experiência de vida ajudar em aspectos tanto profissionais quanto, sobretudo, relacionais que transcendem o âmbito organizacional. É bem interessante. Enfim, isso me suscitou. Um cuidadinho que eu pediria, na medida em que isso aqui é um congresso, vocês, a pessoa que editou o PowerPoint, escreveu atriz no lugar do nome da personagem. E a gente acabou de ter a perda da Diane Keaton no filme do Woody Allen, Noivo Neurótico e Noiva Neurótica, e ali apareceu Annie Hall, que é o nome da personagem e não da própria Diane Keaton. E como é muito recente, para quem gosta de cinema, isso é uma perda. Enfim, eu só acho que isso é um detalhinho. Mas adorei os 4 trabalhos. Eu peço desculpas que esse detalhinho. Não, absolutamente. Deixa eu colocar, esse detalhinho aí é culpa minha. Eu observei. Mas você mesma falou que você não é a especialista, aí a gente fez a apresentação. Na hora que chegou aqui, enquanto vocês estavam apresentando, observando, enquanto vocês estavam apresentando, eu fui escrevendo assim, atrizes, filme. Mas Então, isso não é uma falha. agora que você falou, eu percebi. Isso não é uma falha, isso não é observação. Isso é o nome dela lá no filme, né? Ó, pra você ver, tá vendo? Mas isso é uma Obrigada, observação de quem gosta de cinema, não mais do que isso. Isso não desqualifica nem um pouquinho o trabalho. Não, e eu vou falar com minhas colegas para entrar em contato com você, para vocês fazerem o dos homens. Opa, não vai ter muita coisa boa, não. Vai ser tudo da... Bom, enfim. Agora, do trabalho da Roseli, eu até gostaria que a professora Elza me ajudasse nessa observação. Eu sempre fui muito atento a essas 2 revistas, tanto a MEPT, que hoje virou, não é mais as melhores empresas, agora são lugares incríveis, quanto a Você S.A., na medida em que as empresas respondentes, elas o fazem por livre e espontânea vontade, eu sempre tomei cuidado com eu chamaria de um viés de validade científica, eu não sei se eu posso usar essa expressão, para dizer o seguinte: justamente porque as empresas respondem aquilo que elas se sentem confortáveis, isso não é checável no sentido de triangular as informações, então a gente tem que tomar muito cuidado com as generalizações. A gente tem que superlocalizar. Eu falo isso porque nós temos acesso aos bancos de dados da antiga MEPT e agora das lugares incríveis, então esse é um cuidado que a gente tem que ter simplesmente no texto. Não estou absolutamente diminuindo em nada
a utilização desse material. Pelo contrário, é um excelente material que suscita insights fenomenais. O professor André Fischer falou tanto nos últimos tempos da discussão de trabalho em casa, home office versus no local de trabalho. São insights poderosíssimos que a gente obtém. Eu só acho que quando a gente vai apresentar em forma de artigo ou para publicação ou artigo para apresentação em congresso e seminário, a gente só tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o texto para dizer, olha, isso realmente é muito localizado, a gente não pode generalizar, só estou dizendo externar, isso é uma observação que eu faria. E no seu trabalho, Roseli, eu fico pensando o seguinte, vocês pararam em 19, vocês não têm o contexto da pandemia, e eu acho que essa é uma variável contextual fortíssima, será que não? No mais, professora Elza, é isso, eu agradeço. Adorei os 4 trabalhos. Pode falar, professora? Vai lá. Ah, o trabalho, né, as informações foi realmente da revista da edição de 2019. Já tinha aprovado um sobre remuneração, né? Foi até na revista da PUC, e aí acabou que eu deixei parado, e agora que eu fiz esse sobre carreira, né? Que também é da dissertação. Mas eu tive o cuidado de atualizar toda a parte teórica, né? Para se manter atualizado, e coloquei também a questão das limitações, mas eu atualizei. E a questão de essas informações, quando elas são lá né, que os empregados eles preenchem os questionários, a maior parte, o maior percentual é dos empregados e não das empresas. Por exemplo, as empresas, elas falam sobre suas políticas e práticas, e os empregados, eles têm um questionário que é totalmente com segurança e tudo, né? Então, a maior parte, o percentual considerado é o que os empregados preenchem e não o que os empregadores, né? Não sei se eu respondi, mas eu entendi o que você falou. Muito obrigada. Não por isso. Eu confio muito nos resultados dessa pesquisa, né? Eu ajudei a montar a metodologia na época, lá em 2005, né? E eu acho que, assim, toda pesquisa tem viés, não tem jeito, por mais que a gente faça, né? E os dados dessa pesquisa, eles são sempre uma oportunidade de análise, né? E, assim, conforme eu fui lendo os resultados da Roseli, eu fui, apesar de ser de antes da Covid, também passou isso pela minha cabeça, mas eu, intuitivamente, pelo menos, eu vi muita lógica nos resultados, viu, Roseli? E um esforço muito legal, assim, de ir trabalhando com isso. Talvez, né, fazer uma comparação agora com os lugares incríveis, pegar 2019 e ver se tem alguma similaridade para você comparar, seja também uma boa contribuição, tá bom? Bacana. E só uma observação, quando eu vi o nome Joel Dutra, eu falei, gente, meu autor, é meu livro de cabeceira. Então, Eu fiquei muito feliz, só isso. o Joel é demais. Pena que ele não pôde estar aqui É, hoje. pois é, uma foto aí com ele, e assim, eu fiquei muito feliz de ter visto, porque ele é muito citado no meu trabalho, né? Não só no seu, né? Todos nós a gente bebe nessa fonte aí. Verdade. E é um parceiro muito legal também, assim, parceiro de pesquisa, né? E outras frentes aí. E daí eu queria ouvir o Emerson, né? Verdade, Emerson, que os 60 a mais são fortinhos, enfrentam tecnologia, tudo isso? Enfrenta. Mas eu tô aqui, eu sou auxiliar do suplente e substituto, né? Minha função. Então, Mas você acabou de defender uma se, tese sobre se o isso, né? Zoom cair, eu tô aqui de garantia, só isso. Não, não, você acabou de defender uma tese de doutorado sobre isso, garoto. Não, eu estava interessado no artigo que você apresentou com o professor Leonardo, porque uma das coisas que eu estou vendo agora é também uma escala para transição, né? E aí acho que o teu trabalho de vocês aí conversa bastante. Eu não conhecia, por exemplo, esse S4, né? E eu estou pesquisando algumas coisas sobre como criar uma escala de amplitude de transição, né? Porque esse público é 50 ou 60 mais,
inevitavelmente ele vai passar por uma transição, né? Um tipo de transição, né? Como vocês mesmos trouxeram aí no artigo. E acho que falta um instrumento para conseguir mensurar, né? Quão disposto as pessoas estão, quão larga é a opção que a pessoa tem para transição, né? E então acho que é uma coisa nesse sentido aí. Eu estava muito interessado no artigo de vocês aí para complementar e aprofundar, né, os estudos. Além do fato que não podemos esquecer que eu fui sua orientadora de mestrado, né? Sim, sim. Brincadeira. Essa parte, essa Mas é parte muito bom ver você tava, aqui, viu? tava implícita no pacote. Tá bom. Quem mais? Os autores, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso Profe- falar, Elza? Pode? Acho que foi o primeiro trabalho, eu não sei se eu estou um pouco confusa aqui agora, né? Aí é o de Marcos, não é isso, Marcos? Sim. Eu, professora Elza, professora Leonardo. Mas falando assim, eu achei interessante a questão da quantidade de questionários que vocês conseguiram, né? Então, assim, teve alguma estratégia, porque vocês falaram que enviaram por e-mail, não é isso? Para todos os lugares, né? A gente tem muito a questão aqui de sempre ficar pedindo para as Travou? pessoas responderem, e aí, por exemplo, quando foi meu doutorado mesmo, eu comecei a pedir por e-mail, não consegui, e aí eu fui para o manual mesmo. Então, assim, coletando os questionários e fazendo a transcrição para o SPSS, questão por questão, né? Então, vocês mandaram por e-mail uma vez, depois vocês pediram novamente, porque 450 questionários foi bem questionário, né? Pronto, primeiro, para algumas coisas, o GPT ele é um bom amigo. Por exemplo, se você abrir as páginas das universidades que têm os e-mails, você não tem somente os e-mails daqueles docentes. Tem páginas que você tem e-mail, nome do docente, ou vários dados que não interessam. O dado que interessa é o e-mail. Mas se você copiar, por exemplo, todo aquele corpo de texto que você tem, por exemplo, 200 e-mails de docente, mas tem muitos outros dados, aí ela já consegue limpar e fazer uma lista com os e-mails para você. Isso ajuda na hora de você enviar. Então, o segredo para você conseguir muitas respostas, ao meu ver, é principalmente você enviar muitos convites. E foi o que a gente fez, a gente enviou mais de 5.000 convites, né? E aí, nesse processo, existem várias estratégias, né? Por exemplo, aí ela ajuda você se você tem uma página que tem muitos dados, inclusive os e-mails dos docentes, e ela é muito extensa. Aí ela retira todos os dados e deixa só os e-mails. Isso já ajuda muito. É um trabalho que manualmente você levaria semanas e você consegue fazer em minutos, né? Então, isso é uma estratégia. E a outra, eu acho que também é a questão do público, né? É mais fácil você coletar de docentes, né, do que quando a gente está falando de empresas. Eu sempre acho empresas não é impossível, claro, né, mas é mais difícil, né? E ainda tem uma taxa de resposta menor, que a gente teve uma taxa de resposta que se aproximou de 10%, que é uma taxa legal, né? E o que acontece é que as pessoas gostam de responder questionário de carreira também, né? Mas no nosso caso, a gente pretendia ainda ir para o setor privado, mas acabamos nos concentrando em universidades públicas bastante por conta dessas particularidades, assim, de dados divulgados, né? Mas foi o Marcos que fez um super esforço aí para conseguir colher os É isso que eu dados. ia, isso que era a minha outra pergunta, porque assim, vocês focaram mais em públicas, né, no caso, né? Mas não totalmente, porque Totalmente em públicas. aí, quando a gente viu o tamanho do negócio, né, ia ter que começar tudo de novo no setor privado, a pesquisa ia ficar velha, né? Mas a gente pretende fazer comparação, né, no futuro e fazer entrevistas também. Aí eu ia comentar isso. O meu foi professores também, e público e privado, Marcos. Então, assim, eu fiz os dois e fiz no final a comparação. Sim. Então, agora foi até publicado na RAUSP, e foi daqui, do SEMEAD também, do ano passado, e aí eu tive a questão do fast track, né? Então, foi professores, só que eu fiz manual. Nossa Senhora, foi um trabalho, assim, Ah, para conseguir esse manual demais da esses conta. dias eu tive uma experiência parecida também, eu precisava mudar linhas para colunas de uma base para um artigo de disciplina. Meu Deus, eu levaria no mínimo 10 dias para fazer isso. E o É GPT fez para mim mais em 2 complicado. minutos. Ele fez E para mim em o, 2 minutos.
Eu disse E o para ele, o trabalho, filme somente ouvido. o trabalho de Natália, você já usou uma escala já validada, foi isso, Natália? Fui. Então, eu usei 3 tipos de carreira. Desses 3, eu achei 2 questionários já validados que eu utilizei. E de uma das carreiras eu usei a matriz de amarração. E o questionário de valor de trabalho, ele também já é um questionário validado, né? Então, eu juntei todos esses questionários já validados com a matriz de amarração e com a parte de análise demográfica dos respondentes. Mas Eu aí, queria que a Natália explicasse também como que ela colheu os dados, que dela também foi É mais de porque eu achei, 700 respondentes. aí, tá vendo? Eu achei bem interessante, Natália, porque a gente tem uma cultura, né? Uma cultura assim, que graças a Deus está começando a dar uma diminuída, de sempre ficar nessa recriação sempre de escalas e mudando as escalas, né? E a gente está percebendo que muitas pessoas, né, têm um trabalho para fazer uma escala e depois essa escala talvez fica ali parada. E a gente está vendo que hoje em dia a gente já tem trabalhos e trabalhos publicados em revistas, né, de alto nível, onde está havendo essa utilização de escalas que já foram validadas, que tem uma boa avaliação, né, um bom score. Então, assim, eu acho super interessante quando a gente utiliza escalas já validadas e faz realmente essa questão, por exemplo, de junção de escalas, de comparação de escalas. Então, a gente já está vendo aí publicações até internacionais, né, é, quando a gente utiliza essas escalas já validadas e transforma para algum outro tipo de contexto, né? Então, assim, eu achei interessante essa questão de realmente utilização de escalas validadas e não a gente ficar, por exemplo, já tem uma escala bem famosa, bem utilizada, que já está bem com questões estatísticas bem validadas e tem gente que fica tentando recriar e recriar daquelas mesmas variáveis. Então, acho super interessante utilizar escalas já validadas, viu? é, Parabéns, Natália. obrigada. Ajuda bastante, né? E com relação aos respondentes, né? Eu mandei muito questionário por WhatsApp, né? Então, isso conseguiu, né? Responder bastante, né? Tipo, foram bastantes questionários, enfim. Mas eu usei de tudo de técnica, né? Até na rua, no mercado, eu fiz um QR Code e pedia para as pessoas responderem o questionário. Mas uma das coisas que ajudou muito foi o LinkedIn. Então, a minha base de dados me permitia isso, né? Então, eu consegui os meus próprios contatos do LinkedIn, eu fui lá e fui mandando questionário, né? Eu fiz post no LinkedIn, mas não surgiu muito efeito. Mas quando eu fui no inbox do LinkedIn, comecei a mandar questionário por questionários. Bem, eu mandei 500 questionários, né? Mas deu muito resultado, né? Teve um colega no mestrado que eu dei essa dica para ele também, ele fez isso, depois que ele fez ajudou, subiu bastante o número, né, de respondentes, mas se eu posso dar uma dica para vocês, selecione o público que vocês querem que responda pelo LinkedIn, mesmo que não seja contato, adicione e convida para a pesquisa, né? Assim, tem gente que vai ignorar, mas tem bastante gente que responde, porque as pessoas gostam de ser convidadas, depende do jeito que você aborda a pessoa, né? Se você coloca ali né, uma importância, o grau de importância que ela tem naquele seu questionário, que é verdade, ela acaba cedendo e respondendo, né? Eu fiz isso para esse artigo e fiz isso para um artigo que gerou no SEMEAD o ano passado também, que foi sobre a participação da mulher também no mercado de trabalho de tecnologia, né? E a nossa dificuldade era conseguir as pessoas, porque é difícil ter mulher na área de tecnologia, por isso que a gente quis fazer o artigo. E eu fui no LinkedIn, né, selecionando lá, buscando quem é mulheres na área de tecnologia, fui fazendo filtro e fui ali adicionando mulher por mulher, colocando um texto ali no começo, se ela topava participar da pesquisa, tudo. E era qualitativa, então era entrevista mesmo, né? Então eu ia lá tentando agendar as entrevistas com elas. Algumas não responderam, mas a gente conseguiu o que a gente precisava pro artigo por meio disso. Então. Tem que ser muito persistente, né? Mas dá certo. E aí eu só queria aproveitar e comentar sobre o trabalho que você apresentou também, Carla. Eu achei muito interessante o trabalho. Eu gosto muito de cinema, não sou tão assim assídua, né? Talvez como o professor Guilherme, mas eu gosto bastante e eu tenho percebido bastante essa mudança, né, no papel da mulher. Né, nos filmes, né, e como o cinema reflete a realidade da vida, né? Eu acho uma pesquisa super interessante para fazer e para
para trazer à luz as mudanças que a gente tem tido no cenário de trabalho e até no contexto da sociedade, né? Até como o filme vem retratando a mulher, não só a mulher, mas a mulher e o homem, né? Talvez, assim, artigos também fazendo essa comparação, né? Do papel do homem, da mulher ao longo do tempo. Eu sei que acho que os vencedores do Oscar foi um recorte que vocês fizeram, né? Porque senão também ia ser muita coisa. Mas eu fiquei pensando numa linha do tempo mesmo, né? Assim, independente de estar no Oscar ou não, ou com atrizes de mais sucesso, como o professor Guilherme também colocou, acho que é a Meryl Streep, né? Que é uma atriz maravilhosa, né? Super boa. De tentar também não só esse recorte, mas outros recortes também para retratar essa mudança ao longo do tempo. Eu achei muito interessante. Parabéns pela obra. Professora Elza, Oi. o Marcos fez uma observação no chat agora sobre a questão de escalas já validadas, se é o caso de a gente reinventar algumas ou não. Eu também acho que não. A gente pode já pegar as consagradas que já estão publicadas, ou se elas não respondem, a gente tem que retornar e pensar em desenvolver uma para, quem sabe, validar. Em Que o que carreiras existem. acontece, Guilherme, é que, por exemplo, os conceitos lá a gente estava utilizando no nosso artigo, para esses conceitos não havia escala. Carreira proteana, sem fronteiras, valores, assim, é uma coisa já bastante estudada. Então, para nós, valeu a pena fazer todo o processo de validação, né? Porque nem sempre também a validação, algumas vezes, daquela escala é num contexto tão diferente que até você precisa fazer de novo. Mas eu queria ouvir o professor Fernando sobre isso, que está quietinho aí, que é nosso coautor, né? Sobre as escalas. Isso. Qual é a sua É, opinião, Fernando? Você não, acha que a gente reinventa a roda de vez em quando volta eu a acho que a escala ou gente não? reinventa muito a roda em vez da rodagem para escalas e esgotar um pouco mais. Eu acho que todo trabalho que eu vejo, eu achei a escala do fulano, mas eu vou mudar o item A, B, C, D. Eu achei a escala do meu tema, mas eu vou juntar. Eu entendo que tem um lado da, da tradução, né, da adaptação, mas cada vez que você faz um instrumento, uma alteração, você teria que validar de novo o instrumento, né? E ninguém quer, no mesmo trabalho, validar o instrumento e depois rodar uma outra pesquisa, né? Não dá tempo isso num mestrado, nem no doutorado, né? Então eu defendo sempre a gente pegar uma escala pronta, né? Que alguém fez, eventualmente só traduzindo. Eu acho que acaba sendo mais interessante, né? Lógico que a gente tem a revisão da literatura para isso, né? Referencial teórica para isso, né? Para às vezes fundamentar muito bem uma alteração, né? Olha, no Brasil a gente já sabe, tem evidência robusta de que isso aqui é o que acontece, né? Então isso me dá uma permissão aqui teórica, né? Para alterar um construto, para alterar algum item, né? Mas eu daria sempre, se fosse uma pirâmide, né, uma hierarquia, primeiro acha um pronto já traduzido e validado no Brasil. Não achou? Pega um internacional validado que você só traduza, né? Aí, no limite, se não está medindo o que você quer mesmo, aí você vai fazendo as alterações, mas deveria ter a gente poderia até pensar numa hierarquia, assim, né? Quase como a hierarquia de necessidades lá do Maslow, né? Pensando, Você Um eu iria banco de começa. nessa. escalas não existe, não é, professor? Olha, você sabe que tem alguns. Em marketing tem, né? Tem um manual, agora não me lembro agora, quem me apresentou uma vez foi o professor Mazon aí da FEA, né? Tem um livro, um manual que mede tudo que você quer. Eu lembro que uma vez um amigo pegou, a gente ia fazer um artigo, acabamos não fazendo, né? Mas ele pegou, era da esforço cognitivo, né? Tinha alguém que tinha feito uma escala para medir isso. Eu vou ver se eu acho, né? E via a gente vai chegar. Mas uma vez o Amazon me mostrou, o professor Amazon, né? Me mostrou um negócio que em marketing já tinha uma coisa, um compêndio, tipo assim, como é que chama isso? Um manual, né? Em RH tem também, viu, Fernando? Tem um livro. Tem. E o Então, pessoal eles que fazem. fez tese, que montou escala, publicou. Eu também posso procurar. É, Mas é bom, parece aquelas viu? coisas de engenheiro, né? A gente deveria É, começar a reativar isso, né? é, É, verdade.
Porque é Talvez interessante, dar uma aula de método, tipo o professor de métodos quantitativos, né, da FIA, poderia começar, que sou eu mesmo, poderia começar na aula 1 ou na aula 2, falar, existe essa referência no marketing, existe essa referência na... Boa ideia, viu? de Boa ideia, repente acho que já... ir buscando quem montou escalas, que fez a validação direitinho, né? Porque É, ajuda muita gente, né? Eu acho que exatamente. Às vezes dentro... em Pode RH, falar. Elza, você falando, eu acho que tem vários, né? Assim, toda hora tá surgindo um livro de De escala? gestão de escalas, né? Só conheço um. Você vê? Já vi uns 3 ou 4, mais ou menos. Então, Daí se puder indicar, Carla, é interessante para a gente. essa questão. Desculpa, Fernanda, te cortei. Imagina, estamos conversando. Falando assim, que a Guilherme está perguntando isso aí, Guilherme, igual quando eu fiz meu trabalho, né? Eram práticas de gestão de pessoas, e aí eu apliquei no público e no privado. O que que a gente sentiu? Que as questões não estavam muito boas para apresentar, tanto para o público quanto para o privado, porque, por exemplo, a questão de prática de gestão de pessoas tem remuneração, seleção. A pessoa que é selecionada no privado é de um jeito, no público é de outro. A remuneração de um é fixo, do outro não é. Então, aí no final eu sugeri que alguma outra pessoa fizesse, né, uma adaptação, alguma coisa assim. E aí uma outra doutoranda foi lá e pegou essa sugestão que eu fiz e fez uma validação, uma escala só de prática de gestão de pessoas para o serviço público. Então, aí ela, como se fosse uma complementação, né? Então, hoje, quem vai fazer qualquer prática de gestão de pessoas no serviço público, usa a escala dela. E quando a pessoa vai fazer no privado, né, usa a anterior, né, que é da professora Gisela Demo. Bom, eu agradeço a todos vocês, né? Chegou o nosso tempo. Obrigada por essa sessão tão agradável e produtiva, né? Espero que a gente se veja em outras sessões do SEMEAD, tá bom? E a Roseli está pedindo que a gente faça avaliação, né, da sessão, que está disponível no link de acesso, é isso, Roseli? Isso, na mesma página onde eles acessaram. Foi o que a Tá, Aline me falou. tá bom. Então Tá tá bom. joia. Pessoal, boa noite, obrigada por tudo, viu? Até Boa logo. Boa Noite. noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Elza, pela ótima sessão. Obrigada a você. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.